A estupidez, ao contrário do que supõe o senso comum, não é apenas uma falha cognitiva individual, um déficit de raciocínio lógico ou uma limitação biológica. A estupidez, sob a lente marxista, deve ser entendida como um fenômeno historicamente produzido, socialmente condicionado e funcional para a reprodução das estruturas de dominação. A teoria assustadora sobre a estupidez não reside em um suposto medo da ignorância em si, mas na sua potencialidade como instrumento ideológico e como mecanismo de contenção da consciência crítica das massas. Em outras palavras, a estupidez não é um acidente. Ela é cultivada, reproduzida e até incentivada por uma ordem social que depende da passividade e da desinformação para se perpetuar. Desde a sua juventude, Karl Marx empenhou-se em desvendar as formas pelas quais a ideologia dominante molda o pensamento dos indivíduos. A ideologia, que segundo Marx representa a visão de mundo da classe dominante travestida de verdade universal, encontra na estupidez um terreno fértil. Não se trata de uma estupidez natural, mas de uma estupidez artificial, sistematicamente, produzida por estruturas como o sistema educacional alienante, os meios de comunicação hegemônicos, o trabalho repetitivo e desumanizante e o consumismo como distração massiva. Assim como Marx desmascara a religião como o ópio do povo, podemos propor que a estupidez sistematizada opera como um entorpecente coletivo que evita que os sujeitos questionem sua própria condição de oprimidos. Ela é útil, portanto, ao capitalismo. Impede que o trabalhador compreenda seu papel na engrenagem da exploração e o priva da linguagem, das ferramentas teóricas e do tempo necessário para exercer a crítica radical. Mais do que uma falta de conhecimento, a estupidez institucionalizada é uma recusa aprendida à reflexão profunda. O sujeito estúpido não é apenas alguém que não sabe, mas alguém que foi ensinado a não desejar saber, a temer o pensamento complexo, a desconfiar da teoria e a ridicularizar quem ousa pensar. Essa pedagogia da estupidez se infiltra desde a infância, promovendo uma cultura de respostas rápidas, verdades simples, slogans vazios e hostilidade ao pensamento crítico. Aqui reside o aspecto verdadeiramente assustador da teoria. A estupidez é um projeto político. Ao contrário da imagem caricatural do ignorante isolado, o capitalismo avança promovendo uma inteligência superficial, fragmentada e adaptativa, suficiente para operar máquinas ou repetir comandos, mas incapaz de compreender sistemas, estruturas e ideologias. Os sujeitos são treinados para desempenhar funções, mas não para questionar o sentido do sistema que os aprisiona. Evidentemente, não se trata de uma conspiração de elites iluminadas contra as massas, mas de um processo estrutural, onde a estupidez cumpre uma função sistêmica, manter os sujeitos no interior da caverna platônica, presos às sombras projetadas, sem jamais vislumbrar a luz exterior da crítica e da consciência de classe. O trabalhador que consome notícias rápidas, piadas fáceis, entretenimento vazio e produtos descartáveis torna-se, sem perceber, incapaz de ver o real, pois seu aparato de percepção foi corrompido. Neste sentido, a estupidez não é apenas um efeito do capitalismo, mas uma condição de possibilidade de sua reprodução. Sem a estupidez sistemática, a ideologia perde seu poder de enraizamento. Sem a aceitação passiva das condições de existência, o trabalhador poderia rebelar-se, organizar-se, politizar-se. Por isso, o capitalismo não teme tanto a miséria, material quanto a lucidez crítica. A pobreza pode ser gerida, o pensamento rebelde, não. A teoria assustadora, portanto, não reside na existência da estupidez, mas no fato de que ela foi moldada para ser desejada, consumida e defendida. Os sujeitos passam a amar suas próprias correntes, como alertava Hegel, mas agora em uma versão mediada por memes, algoritmos, influenciadores e slogans publicitários. Trata-se da banalização do pensamento, onde tudo que é complexo é ridicularizado e tudo que é simples, exaltado. É a consagração da ignorância como valor, da superficialidade como virtude. O que Marx apenas esboçou em seus escritos iniciais, podemos agora expandir à luz do desenvolvimento tecnológico e da sociedade do espetáculo. A estupidez tornou-se uma mercadoria cultural, altamente lucrativa e politicamente funcional. Ela é vendida sob a forma de entretenimento, propaganda, pseudociência, teorias da conspiração e discursos populistas. Seu efeito? Desmobilizar as massas, fragmentar o pensamento coletivo e impedir a construção de uma consciência revolucionária. Portanto, ao contrário de um problema pessoal ou moral, a estupidez é um problema político e histórico. Ela não se resolve com melhor educação nos moldes atuais, pois o próprio modelo educacional é parte do problema. A superação da estupidez exige uma transformação radical das condições materiais e simbólicas de vida, uma ruptura com a lógica de reprodução capitalista e a construção de um novo ethos, baseado
baseado na crítica, na solidariedade e na emancipação. É por isso que essa teoria é assustadora. Ela nos obriga a reconhecer que não somos vítimas passivas da ignorância, mas cúmplices involuntários de uma ordem que se alimenta dela. Romper com a estupidez exige coragem, método e organização, os três elementos mais temidos pelo poder. Ao abordar a estupidez como um fenômeno estrutural e não meramente individual, torna-se imprescindível analisá-la dentro de um quadro histórico e ideológico. A perspectiva marxista nos oferece precisamente as ferramentas para essa compreensão. Ao enfatizar a materialidade das ideias, os mecanismos da ideologia e a centralidade das condições de produção na formação da consciência humana. A base material da consciência, a célebre tese de Marx, expressa em A Ideologia Alemã, é clara. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Essa proposição inverte a filosofia idealista de seu tempo e estabelece um princípio revolucionário para entender a estupidez. Ela não é um estado mental autônomo, mas uma consequência das relações materiais nas quais o sujeito está inserido. A divisão do trabalho e a especialização crescente, típicas da sociedade capitalista, fragmentam a atividade humana e, por extensão, o pensamento. O trabalhador perde a visão do processo total, tornando-se um técnico ou executante de tarefas parciais. Essa fragmentação intelectual, que Marx já apontava no século XIX, se radicaliza no capitalismo avançado, onde a multiplicidade de informações desconectadas substitui a compreensão totalizante. Assim, a estupidez não é ausência de dados, mas ausência de síntese crítica. A ideologia dominante e a produção da estupidez Marx e Engels afirmaram que as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. Essa afirmação fornece a chave para compreender como a estupidez se torna uma ferramenta ideológica poderosa. Ao difundir valores, conceitos e narrativas que favorecem o status quo, a classe dominante molda o senso comum das massas, fazendo com que aceitem como naturais e legítimas as relações de exploração que as oprimem. Essa forma de pensamento empobrecido e automatizado, que podemos chamar de estupidez ideológica, não ocorre por acaso. Ela é o resultado de processos organizados de socialização e educação, conduzidos por aparelhos ideológicos do Estado, como a escola, a mídia, a igreja, etc. Esses aparelhos não precisam censurar a verdade abertamente. Basta que eduquem para o conformismo, incentivem o pensamento binário, simplifiquem a complexidade e cultivem o medo do dissenso, fetichismo da mercadoria e a anestesia do pensamento em O Capital. Marx apresenta o conceito de fetichismo da mercadoria, pelo qual os produtos do trabalho humano passam a aparecer como dotados de vida própria, ocultando as relações sociais de exploração que os originaram. Esse fenômeno é central para entender a estupidez contemporânea. Ao perder de vista a mediação humana e histórica dos objetos e instituições, os sujeitos tornam-se incapazes de questionar sua origem ou finalidade. O fetichismo opera como uma forma de estupidez perceptiva, onde os signos substituem os significados e o espetáculo toma o lugar da análise. A realidade é consumida em fragmentos, descontextualizada e espetacularizada, como aponta Guy Debord, inspirado em Marx. Vivemos na sociedade do espetáculo, onde tudo que era vivido diretamente tornou-se representação. Essa lógica cria sujeitos anestesiados, indiferentes à crítica e entregues à passividade da imagem e do consumo. A pedagogia do capital à educação, longe de ser neutra, reproduz a lógica da dominação. Paulo Freire, em diálogo com Marx, nos alerta sobre a educação bancária, onde o educador deposita conteúdos prontos no educando, sem estímulo ao pensamento crítico. Esta forma de pedagogia, amplamente adotada pelas sociedades capitalistas, é um mecanismo de reprodução da estupidez, pois inibe a curiosidade, desencoraja o questionamento e premia a obediência. O ideal de sujeito que o capital forma é aquele que funciona, mas não pensa, que consome, mas não problematiza, que vota, mas não compreende, que trabalha, mas não sabe por quê ou para quem. Essa mutilação da subjetividade é um processo violento, porém invisível, pois revestido de normalidade e de necessidade econômica. A falsa liberdade e a escolha controlada, um dos grandes trunfos ideológicos do capitalismo, é convencer os indivíduos de que são livres, mesmo quando suas escolhas são moldadas por estruturas invisíveis. Essa liberdade ilusória reforça a estupidez, pois atribui ao sujeito responsabilidades sobre decisões que, na verdade, foram pré-fabricadas. Na lógica do consumo, por exemplo, a escolha entre marcas, estilos e produtos parece um exercício de autonomia. No entanto,
Todas essas opções se dão dentro de um sistema que impede o questionamento da própria lógica do consumo, naturalizando o desejo por objetos inúteis e esvaziando o potencial crítico. A estupidez aqui é cultivada como um hábito cotidiano que impede a consciência de perceber que está sendo manipulada. 6. A naturalização da ignorância. História do pensamento humano é também a história das lutas para superar a ignorância imposta. No entanto, o capitalismo inverte essa trajetória. A ignorância é reabilitada como virtude, exaltada como sabedoria popular, instinto de sobrevivência ou bom senso. O pensamento reflexivo, por outro lado, é ridicularizado como coisa de intelectual desconectado, marxista de universidade ou elitista. Essa inversão de valores cria uma cultura onde o pensamento é temido, o conhecimento é desacreditado e a dúvida é vista como fraqueza. O resultado é uma sociedade que se orgulha de sua própria ignorância, alimentando lideranças autoritárias, discursos irracionais e teorias conspiratórias, todos sintomas de um capitalismo que se alimenta da estupidez que ele mesmo produz. Compreensão de que a estupidez é um fenômeno socialmente produzido não nos permite tratá-la apenas como uma patologia coletiva. Pelo contrário, ela deve ser analisada em sua capacidade de incidir sobre a vida concreta dos sujeitos, moldando suas relações, afetos, desejos e formas de existência. A estupidez, tal como articulada pelas engrenagens do capital, transforma-se em uma força ativa na formação da subjetividade e no tecido social. Este capítulo, portanto, se debruça sobre os efeitos devastadores da estupidez enquanto prática sistêmica, a destruição da empatia e da solidariedade no plano social. Uma das consequências mais graves da estupidez é a erosão dos vínculos de solidariedade e empatia entre os indivíduos. A lógica do capital, ao promover o individualismo competitivo, substitui o senso de coletividade por uma ética do cada um por si. Nesse cenário, a estupidez se manifesta como incapacidade de reconhecer o outro como sujeito, reduzindo-o a competidor, ameaça ou obstáculo. A indiferença frente à dor alheia, a banalização do sofrimento e a normalização da miséria não são sinais de maldade intrínseca, mas efeitos da subjetividade estupidificada. O sujeito estúpido não se limita a ignorar a opressão. Ele a naturaliza e muitas vezes a defende, pois foi educado a temer a alteridade e a desconfiar da organização coletiva. A estupidez, assim, desmobiliza a potência política do afeto, convertendo o sofrimento social em espetáculo ou estatística. A captura do desejo à estupidez não age apenas no plano racional, mas infiltra-se também no desejo. O capital é extremamente hábil em redirecionar o desejo humano, que poderia ser revolucionário, para objetos de consumo, status e reconhecimento superficial. Ao fazê-lo, ele forma sujeitos desejantes que buscam a sua realização em mercadorias e não em relações humanas emancipatórias. O desejo estupidificado é aquele que repete compulsivamente o consumo, acreditando encontrar aí sentido ou identidade. Esse sujeito não deseja liberdade, mas segurança, não quer transformação, mas estabilidade, não busca saber, mas confirmação de suas crenças. O resultado é um narcisismo cultural, onde tudo que escapa à norma é ridicularizado ou combatido. O outro torna-se intolerável na medida em que desafia o conformismo que sustenta o eu. 3. A reprodução da violência simbólica, estupidez, não se expressa apenas em atos tolos ou irracionais, mas sobretudo em violências simbólicas cotidianas, travestidas de senso comum. Piadas, ditos populares, memes, slogans e jargões funcionam como veículos de disseminação da ideologia dominante, reforçando preconceitos de classe, raça e gênero e deslegitimando toda forma de pensamento que desafia a ordem estabelecida. Trabalhador que reproduz discursos racistas, misóginos ou elitistas, muitas vezes o faz não por convicção ideológica, mas porque foi ensinado a pensar assim como parte de sua inserção no mundo. A estupidez, nesse caso, não é ignorância, mas submissão simbólica. E quanto mais essa submissão é reforçada por políticas de austeridade, precarização e vigilância, mais o sujeito tende a reforçar as narrativas que lhe dão ilusão de pertencimento e identidade, mesmo que isso custe sua própria libertação. O colapso da linguagem e da escuta. Outro efeito devastador da estupidez é o empobrecimento da linguagem e a destruição da escuta autêntica. O discurso público é tomado por ruídos, clichês, palavras de ordem, insultos e gritos. O diálogo é substituído pelo monólogo, a crítica pelo ataque pessoal, a complexidade pela palavra de efeito. Essa degradação da linguagem impede o exercício da crítica, pois o pensamento exige mediação simbólica densa. A
estupidez se instala onde a linguagem é incapaz de nomear a opressão, onde os sujeitos não encontram palavras para expressar sua experiência ou para compreender o mundo. O silêncio forçado das classes populares, como denunciado por Pierre Bourdieu, é uma forma de violência estrutural que impede a insurgência da consciência. A psicologia da resignação, no plano individual, a estupidez sistemática gera um tipo específico de sofrimento psíquico, a resignação racionalizada. O sujeito estupidificado não é apenas incapaz de pensar diferente, mas também incapaz de imaginar que as coisas possam ser diferentes. A alienação torna-se completa quando o próprio desejo de mudança desaparece. Essa psicologia da resignação se manifesta em frases como "sempre foi assim, não adianta lutar, todo político é igual, o mundo é dos espertos". Trata-se de uma interiorização da derrota histórica que desativa qualquer impulso transformador. O sujeito não apenas aceita sua exploração, mas desenvolve estratégias psíquicas para justificar sua própria submissão, como o cinismo, o conformismo ou o escapismo. A despolitização como forma de controle por fim. A estupidez sistemática leva à despolitização das massas, um dos objetivos centrais do capitalismo contemporâneo. O espaço público é invadido por pseudo-debates, polêmicas artificiais e distrações constantes, que impedem o foco nas contradições reais do sistema. A política é transformada em espetáculo, os movimentos sociais são criminalizados e a utopia é ridicularizada. Nesse cenário, o sujeito estúpido torna-se incapaz de se ver como agente histórico, pois sua consciência foi formatada para o consumo, não para a luta. Ele pode até votar, opinar, militar superficialmente nas redes sociais, mas tudo isso ocorre dentro de um campo simbólico já colonizado pelo capital. A estupidez, portanto, atua como um antissujeito político, moldado para a passividade e a adaptação. Toda teoria crítica que se propõe a desvelar os mecanismos de dominação corre o risco de incorrer em generalizações, silenciamentos ou determinismos. Reconhecer os limites e tensões internas de uma análise marxista da estupidez é não apenas um exercício de honestidade intelectual, mas também um gesto dialético. Só o pensamento que se autossubmete à crítica pode se renovar e aprofundar. Neste capítulo, enfrentaremos os paradoxos, ambivalências e críticas possíveis à tese de que a estupidez é uma construção funcional ao capitalismo. O paradoxo do esclarecimento elitista das críticas mais recorrentes à leitura marxista da estupidez é a acusação de elitismo intelectual. Ao denunciar a estupidez como um produto ideológico e estruturado, corre-se o risco de sugerir que há um grupo iluminado, intelectuais críticos, marxistas, acadêmicos, que sabe, enquanto as massas não sabem. Essa divisão entre esclarecidos e estúpidos pode reproduzir, inadvertidamente, uma hierarquia simbólica que desumaniza os oprimidos, o que é incompatível com a proposta emancipatória do marxismo. Esse risco pode ser enfrentado com uma reformulação fundamental. A estupidez não é atributo das massas, mas da ideologia que as coloniza. O problema não está nas pessoas, mas nas condições que lhes são impostas. A crítica à estupidez, portanto, deve ser um convite à insurgência da consciência e não uma condenação moral ou cultural. O papel do intelectual marxista não é ensinar, mas aprender com o povo e construir, junto a ele, um saber insurgente. A estupidez no socialismo real, um espelho incômodo, outro ponto de tensão, surge quando observamos os regimes socialistas do século XX. Em diversas experiências históricas, da União Soviética à China maoísta, assistiu-se a formas de controle ideológico, repressão ao pensamento crítico e culto à ignorância oficial, que também podem ser interpretados como formas de estupidez sistemática. Esses episódios revelam que a produção de estupidez não é monopólio do capitalismo, ainda que sua forma predominante esteja articulada com a lógica da mercadoria e da alienação. A reprodução de discursos dogmáticos, o silenciamento de dissidências internas e o autoritarismo em nome da verdade histórica mostram que a crítica marxista da estupidez deve ser também uma autocrítica do marxismo. Toda forma de poder, quando não controlada democraticamente, tende a produzir sua própria versão de ignorância funcional. O papel da tecnologia e o fetichismo da informação. Vivemos uma era paradoxal em que o acesso à informação nunca foi tão amplo e, simultaneamente, a banalidade, a desinformação e o pensamento raso nunca foram tão disseminados. As novas tecnologias de comunicação, redes sociais, algoritmos, inteligência artificial criam a ilusão de um sujeito informado, autônomo e participativo, quando muitas vezes se trata de um consumidor de dados incapaz de processar criticamente o conteúdo que recebe. Aqui, a crítica marxista enfrenta uma tensão
inovação relevante. Como lidar com a ambivalência da técnica? A tecnologia pode tanto servir à libertação como à dominação. O desafio está em desenvolver uma crítica da estupidez que não recaia em tecnofobia nem na idealização ingênua da internet como espaço democrático. É preciso analisar os modos de uso, apropriação e controle da tecnologia e compreender como a forma mercadoria se infiltra até mesmo nas ferramentas que prometem. Emancipação. Qual? A estupidez como resistência. Um paradoxo ainda mais profundo reside na possibilidade de que certos gestos de estupidez sejam, na verdade, formas subterrâneas de resistência simbólica. O sujeito que recusa pensar, que zomba da complexidade ou que ironiza o discurso crítico pode não estar apenas alienado, mas se defendendo de um mundo que lhe nega sentido, dignidade e pertencimento. Nessa chave, a estupidez deixa de ser apenas um sintoma da dominação para se tornar uma tática inconsciente de sobrevivência. A recusa em saber pode ser um grito contra o excesso de informação inútil. O cinismo pode ser um modo de suportar a dor da impotência. O sarcasmo pode esconder uma demanda de reconhecimento não atendida. Assim, a estupidez revela sua dimensão trágica. Ela não é apenas falta, mas também defesa psíquica diante da violência estrutural. Essa perspectiva não isenta a crítica, mas convida à empatia. Ao invés de demonizar os sujeitos estupidificados, é preciso entender suas escolhas, limites e contradições como parte do mesmo processo histórico que se deseja superar. O marxismo não pode ser uma doutrina de acusação, mas uma prática de escuta radical e reorganização coletiva do sensível. O risco da totalização e a potência do singular por fim. Uma crítica fundamental é a tendência do marxismo a totalizar as explicações sociais. Ao atribuir à lógica do capital a gênese de todos os males, inclusive da estupidez, pode-se apagar as diferenças culturais, subjetivas e históricas que dão nuance ao fenômeno. Nem toda ignorância é estupidez, nem toda rejeição ao saber é ideológica. Há formas de saber não acadêmico, há inteligências populares, há resistências silenciosas. O desafio, então, é manter a análise estrutural sem apagar a riqueza do singular. Isso exige uma escuta atenta às formas de conhecimento subalterno, às narrativas periféricas, aos saberes ancestrais e populares que não cabem na lógica escolar ou científica. A estupidez, nesse contexto, pode ser também uma invenção da elite para desqualificar formas de saber que não controla. Depois de reconhecermos a estupidez como fenômeno histórico, ideológico, social e subjetivo, e termos enfrentado suas contradições internas, cabe-nos agora traçar os caminhos possíveis de emancipação. A superação da estupidez sistematizada não se dará pela mera instrução técnica ou acúmulo de informações, mas por uma transformação radical das condições materiais e simbólicas que moldam o sujeito estupidificado. Este capítulo propõe um percurso de libertação ancorado na crítica marxista, na pedagogia emancipadora e na praxis coletiva. A consciência como prática histórica, primeiro passo para superar a estupidez, é compreender que a consciência não é um dom, mas um processo histórico e político. A formação da consciência crítica exige ruptura com a naturalização da ordem vigente. Isso só é possível quando o sujeito passa a ver sua própria existência como parte de um processo maior, a luta de classes, e se reconhece não apenas como indivíduo, mas como membro de uma coletividade oprimida com potência de ação. Neste sentido, não se trata de esclarecer os ignorantes, mas de criar condições para que o povo se reconheça como agente histórico. A superação da estupidez exige que se dissolvam as condições que a produzem: o trabalho alienado, a escola reprodutora, a mídia ideológica, o consumo fetichizado. É necessário politizar a vida cotidiana, dando nome às estruturas invisíveis e reapropriando o desejo de transformação. A pedagogia da libertação, da escuta à insurgência. Paulo Freire, grande interlocutor do marxismo, ensina que o educador deve ser um facilitador do processo de conscientização e não um emissor de verdades prontas. A pedagogia da libertação é diálogo e escuta ativa. É o reconhecimento de que todo sujeito, por mais oprimido que esteja, carrega dentro de si saberes, experiências e potências latentes. Superar a estupidez requer revolucionar os processos educativos, tornar o espaço da aprendizagem um lugar de crítica, de invenção e de questionamento das estruturas. É preciso ensinar a perguntar, a duvidar, a investigar, e isso só é possível quando a educação rompe com a lógica da obediência e da repetição. A alfabetização política é mais importante que qualquer adestramento técnico. Essa pedagogia só pode florescer em espaços onde o tempo e o afeto não estejam colonizados pela produtividade capitalista. Por isso,
isso, o ócio criativo, o encontro comunitário e a arte crítica são também ferramentas fundamentais contra a estupidez. Eles rompem com a lógica do útil e do eficiente, criando brechas de subjetividade e imaginação. A reconstrução dos vínculos comunitários. Capitalismo isola os sujeitos. A estupidez cresce na solidão, na competição, na ausência de vínculos. Assim, reconstruir a comunidade é uma tarefa revolucionária. Os espaços coletivos de reflexão, os conselhos populares, os círculos de leitura, os fóruns de bairro e as assembleias horizontais são formas de criar práticas sociais contra-hegemônicas. A consciência não se forma no monólogo interior, mas no diálogo coletivo. É na troca entre diferentes saberes e experiências que os sujeitos começam a identificar as estruturas comuns de opressão. A organização de base, quando não é cooptada pelo sistema ou convertida em burocracia, pode tornar-se espaço de produção de lucidez política. O coletivo é também o espaço onde o afeto pode ser politizado. A solidariedade deixa de ser caridade e passa a ser estratégia de resistência. Contra o cinismo e a apatia produzidos pela estupidez, o afeto revolucionário é vínculo que cura e que move. O papel da cultura crítica e da arte como desalienação à arte tem o poder de revelar o invisível, de nomear o indizível, de romper com o consenso. A cultura crítica, literatura, cinema, teatro, música, artes visuais, é ferramenta essencial na luta contra a estupidez, pois desestabiliza as formas petrificadas de perceber o mundo. Walter Benjamin já apontava que a arte, em sua forma politizada, pode suspender a passividade e provocar o pensamento. Não se trata de arte panfletária, mas de experiências estéticas que descolonizam a sensibilidade. Obras que expõem contradições, que questionam verdades e que propõem outras formas de vida têm um papel central na formação de uma subjetividade crítica. A cultura é campo de disputa simbólica e quem controla os significados controla a percepção do mundo. Por isso, as batalhas culturais são tão importantes quanto as econômicas ou institucionais. Lutar contra a estupidez exige criar outros modos de ver, sentir e narrar o real. A arte pode ser aquilo que abre uma fissura na subjetividade anestesiada. Sim, a reorganização do tempo e a reconquista do pensamento ou capitalismo acelera tudo. O tempo é colonizado, a atenção é fragmentada, a vida é tomada por notificações, entregas e prazos. A estupidez se alimenta da urgência. Pensar exige tempo desacelerado, silêncio e lentidão. Tudo aquilo que o sistema combate. Reorganizar. O tempo é um gesto político. Significa recusar o ritmo da produtividade cega, criar espaços de escuta e meditação, cultivar o não saber como ponto de partida. A reconquista do pensamento não é elitista, é profundamente popular, pois devolve ao sujeito o direito de interpretar sua própria vida. Nesse sentido, a lentidão, a dúvida, a contemplação tornam-se armas contra a estupidez. São gestos simples, mas profundamente subversivos. Parar para pensar é, no contexto atual, um ato de insubordinação. Chegamos ao desfecho desta reflexão, não como quem encerra um tema, mas como quem abre um abismo de inquietações. A estupidez, longe de ser um dado natural ou uma falha acidental do intelecto humano, revelou-se, sob a lupa da crítica marxista, como uma engrenagem ativa da dominação, uma forma sofisticada de impedir o pensamento, de desarticular o desejo de mudança e de bloquear a consciência de classe. No percurso que traçamos, vimos que a estupidez não é ignorância bruta, mas uma operação ideológica complexa. Ela atua nas escolas, nas mídias, nos algoritmos, nos gestos cotidianos, nos afetos. Ela ensina a odiar o que é complexo, a temer o que é novo, a rir do que é profundo. Ela educa para o consenso, treina para a adaptação, adestra para a repetição. Mais ainda, compreendemos que a estupidez é uma forma de subjetivação capitalista, um modo de organizar a mente e o corpo para que estes sirvam aos imperativos do lucro, da produtividade e do consumo. O sujeito estúpido não é aquele que não sabe, mas aquele que aprendeu a não querer saber, aquele que foi convencido de que pensar é perigoso, inútil ou elitista. Essa constatação é profundamente perturbadora e, por isso mesmo, libertadora, porque se a estupidez é construída, então pode ser desmontada. Se é cultivada, pode ser combatida. Se é desejada, pode ser resignificada. A coragem de pensar, nesse contexto, é mais do que um exercício intelectual. É um ato de insubordinação. É recusar a passividade, desafiar o senso comum, desobedecer à lógica da produção. Pensar é romper com a ordem simbólica imposta, desnaturalizar o mundo, inventar outros modos de vida. Essa coragem de pensar foi sempre o pesadelo dos dominadores.
rebeldes, escravos que pensam se rebelam, trabalhadores que pensam se organizam, mulheres que pensam se insurgem, povos que pensam fazem história. Por isso, a estupidez é cultivada com tanto zelo. Ela garante que o mundo continue como está, mas há sempre brechas. Sempre houve e sempre haverá. Mesmo nas condições mais duras, o pensamento crítico resiste. No canto de uma música, na fala de um velho sábio da periferia, na pedagogia insurgente, na arte que incomoda, na dúvida que atravessa a certeza, aí pulsa o que Gramsci chamava de bom senso popular, a potência crítica que escapa ao controle. A esperança materialista preciso recusar a ideia de que a estupidez venceu. Essa narrativa, ainda que envolta em realismo, serve ao mesmo sistema que denunciamos. O pessimismo absoluto paralisa. A esperança, ao contrário, é uma forma de inteligência histórica, como ensinou Ernst Bloch, mas não qualquer esperança. Uma esperança materialista, dialética, insurgente. Uma esperança que não espera, mas age. Essa esperança não se alimenta de promessas vazias, mas da memória das lutas passadas e da urgência do presente. Ela sabe que a estupidez não é indestrutível, pois já foi desafiada inúmeras vezes, por revoluções, por greves, por pedagogias populares, por culturas insurgentes, por sujeitos que, mesmo em condições adversas, ousaram pensar por si mesmos. A responsabilidade dos que sabem se pensar é um ato de insubordinação. Então, quem pensa tem uma responsabilidade histórica. A crítica não pode ser um refúgio, um luxo de acadêmicos ou um jogo de sofistas. Deve ser ferramenta de transformação, arma simbólica contra a barbárie. Isso exige coragem, sim, mas também humildade. O intelectual crítico não está acima dos outros, ele deve estar ao lado, aprendendo, ouvindo, errando, recomeçando. A luta contra a estupidez exige alianças entre saberes, encontros entre teoria e prática, entre rua e biblioteca, entre corpo e palavra. O futuro ainda não escrito, que está em jogo, não é apenas o destino da razão, mas o futuro da humanidade. Um mundo tomado pela estupidez programada é um mundo à beira do colapso. A devastação ecológica, o autoritarismo político, a guerra, a desigualdade extrema, tudo isso é sustentado por uma cultura que ensinou os sujeitos a não ligar os pontos, a não enxergar as causas, a não buscar alternativas. Superar a estupidez é, portanto, condição da sobrevivência. E mais do que isso, é condição da liberdade, da dignidade, da vida plena. Não se trata apenas de saber mais, mas de viver de outra forma, de desejar outro mundo, de romper com a fatalidade do presente.